Boa noite. Hoje, no terceiro dia de entrevistas com os pré-candidatos da Prefeitura de São José do Rio Preto, uma parceria entre o SBT Interior e o Jornal Diário da Região, vamos entrevistar o pré-candidato Maurício Bellotti, do Partido Verde. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite. Quero cumprimentar o nosso telespectador da SBT, agradecer a oportunidade também ao Diário da Região e ao SBT pela parceria. Para participar dessa entrevista, nós convidamos os jornalistas Fabrício Carareto, editor-chefe do Jornal Diário da Região, e Alexandre Gama, editor de política. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Marcelo. Boa noite. A partir de agora, então, começa a nossa sabatina eleitoral. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Eu gostaria de iniciar a sabatina perguntando, caso seja eleito, qual que é a sua prioridade para esses 4 anos de Rio Preto? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Marcelo. A nossa prioridade será qualidade do serviço público. Rio Preto é uma cidade maravilhosa, que nós todos nos orgulhamos de morar aqui. É uma cidade que nos últimos anos investiu muito na sua infraestrutura e, portanto, Rio Preto já superou questões básicas como a questão de água, a questão do esgoto e tantas outras. Entretanto, a nossa cidade ela é uma cidade que peca pela baixa qualidade dos seus serviços públicos essenciais. Eu quero citar inicialmente o exemplo do transporte público. Nós tivemos recentemente um novo contrato, uma nova licitação no setor de transporte coletivo. Entretanto, esse novo contrato ele não foi suficiente para trazer para o usuário de transporte coletivo em Rio Preto a qualidade que esse usuário quer e precisa. Então, o nosso foco será qualidade do serviço público. O senhor falou de transporte, o senhor defende o subsídio da tarifa? Se eleito, o senhor pretende mantê-la? Eu defendo o subsídio do transporte é um subsídio interessante, porque nós precisamos tirar os veículos da rua. Rio Preto é uma cidade que tem um problema seríssimo de mobilidade urbana. Para nós resolvermos essa questão de mobilidade urbana, nós temos que atacar várias frentes, mas uma delas é melhorar a eficácia dos serviços públicos, principalmente na área de transporte. E para isso, então, nós temos que criar um conjunto de medidas. O subsídio é uma delas, mas nós precisamos implantar os corredores de ônibus, que inclusive fazem parte do edital de licitação e ainda não foram implantados. Nós precisamos criar uma condição melhor de qualidade para o usuário no serviço público, até porque nós estamos pensando o transporte coletivo ainda como um transporte para a população de baixa renda. E nós precisamos passar a pensar o transporte coletivo como um transporte para os cidadãos como um todo. Então, é importante manter o subsídio, se possível ampliar o subsídio, como fez Votuporanga, cobrando a passagem de ônibus a R$1, mas junto com isso, nós precisamos melhorar a qualidade. Precisamos colocar ar-condicionado nesses ônibus, porque nós temos 8 meses de temperatura intensa e precisamos um conjunto de uma melhor inteligência nesse transporte, para aí sim, juntamente com o subsídio, a gente aumentar a população transportada pelo ônibus e tirar os carros da rua. Recentemente, a presidente Dilma regulamentou a Lei de Acesso à Informação. Eu gostaria que, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende colocar na internet os salários e os nomes dos servidores municipais. Sim, essa questão da transparência é uma questão que a gente defende já há algum tempo. Eu defendi a questão da transparência enquanto presidente da Associação Comercial e eu, respondendo objetivamente, colocaremos todas as informações referentes ao nosso governo na internet. Todos os contratos públicos, as licitações, as compras e os salários dos servidores públicos. Bellotti, é a primeira vez que você disputa um cargo público, né? E numa aliança que te dá pouco tempo de TV. O senhor não corre o risco de ser apenas um figurante nessa eleição? Olha, nós viemos para essa eleição com o propósito de sermos eleitos. A nossa proposta é séria, nós temos todo um grupo de pessoas que estão por trás da gente, portanto, nós chegaremos ao segundo turno e seremos uma via principal nessa eleição de São José do Rio Preto. O senhor foi ex-presidente da CIRP. Eu gostaria de saber se o senhor conta com o apoio da classe empresarial para sua campanha. Eu conto com o apoio da classe empresarial
eu sou o candidato que legitimamente representa o setor produtivo da cidade de Rio Preto, mas eu sou o candidato de todos os riopretenses, porque nós temos que ter, de um lado, uma economia forte, um ambiente favorável para os negócios, e isso a gente reuniu em 8 anos de associação comercial conhecimento suficiente para poder saber o que é que nós temos que fazer para atrair mais investimentos para São José do Rio Preto, para criar mais oportunidade para os nossos jovens e para criar um ambiente de negócios mais favoráveis. Mas, por outro lado, nós precisamos dar serviço de qualidade para a população e, nesse sentido, eu sou o candidato do setor produtivo, mas sou também o candidato de todos os riopretenses. O senhor não teme ser taxado de o candidato dos patrões? Olha, eu me considero um trabalhador. Eu trabalho desde 1990, há 22 anos. Então, eu prefiro sempre ser tratado ou ser classificado como empreendedor, como trabalhador. Eu não tenho essa preocupação. Eu acho que as pessoas me veem como uma pessoa séria, uma pessoa com bons propósitos e que está disposto, nesse momento da vida, a oferecer os seus melhores serviços para São José do Rio Preto. Em relação à saúde, hoje existe um decreto que premia os médicos por produtividade. Eu gostaria de saber se essa é uma estratégia interessante para a saúde ou o senhor acha que a questão não é a quantidade, mas a qualidade? Foi muito bom que você tocou nesse assunto para que nós possamos esclarecer ao nosso telespectador. O que nós precisamos na saúde de Rio Preto é focar na qualidade do atendimento. Então, seria muito mais razoável que nós premiássemos esse médico por uma pesquisa de satisfação desse usuário em relação a ele ter tido a sua demanda, a sua necessidade atendida. O que nós temos ali? Nós temos um cidadão, nós temos um ser humano que tem emoções, que tem sentimento e que chega numa UBS porque realmente está numa condição de necessidade, porque não é um lugar que a gente vai para se divertir. Então nós precisamos o quê? Investir nos profissionais de saúde, investir no médico, investir em toda aquela infraestrutura, para quê? Para que a gente premie a qualidade do atendimento e não a quantidade. Hoje de manhã conversei com a senhora que reclamou que ela fez uma consulta que durou 2 minutos e o médico não olhou nos olhos dela. Então, a população que está ali, ela está querendo, sobretudo, um atendimento humanizado. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Belode, o senhor é filiado ao PV, né? Eu pergunto, como conciliar o discurso da sustentabilidade com a necessidade real das pessoas? Um exemplo é a polêmica das sacolinhas, né? Que os supermercados querem tirar, mas as pessoas querem a sacolinha para levar suas compras para casa. É verdade. Eu acabo de chegar da Rio Mais 20, participei lá de 3 dias de discussão sobre a sustentabilidade e tive a oportunidade lá de discutir em 3 ambientes distintos. No ambiente empresarial, no ambiente público e no ambiente das pessoas, do cidadão comum. O que a gente precisa? Sobretudo, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que nós vivemos hoje num mundo que tem recursos finitos e que nós precisamos, então, poupar esses recursos para preservar esses recursos para os nossos filhos e para os nossos netos. Especificamente na questão da sacolinha, eu acho que foi uma questão ainda que não foi muito bem comunicada para a sociedade, que não foi ainda muito bem discutida, mas o caminho é que a gente trabalhe no sentido de evitar a gente fazer essa grande desova de plástico, porque a gente sabe que o plástico ele demora 400 anos para ser degradado. Então, acho que é uma questão de comunicação, é uma questão da gente estar melhor informando essa população e criando elementos para que, por exemplo, você tenha a distribuição da sacola reciclável ou reutilizável gratuitamente, de maneira que você não dá o saquinho gratuito, mas você dá a outra embalagem de forma gratuita. Só para terminar, Belode, qual a qualidade que o senhor tem que os seus adversários não têm? Olha, eu tenho todo o respeito pelos meus adversários e eu acho muito difícil falar de nós mesmos. Mas uma coisa que eu tenho a oferecer para a população de Rio Preto são 22 anos de experiência como gestor. E eu quero
trazer os conceitos da gestão privada para a gestão pública de São José do Rio Preto, porque eu acho que a situação exige, é o momento para que a gente faça uma melhor gestão desse mega orçamento que nós temos disponível de R$ 1,2 bilhão. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu quero agradecer ao nosso telespectador e os entrevistadores pelos serviços prestados.